A gente está acompanhando o caso do idoso, né? Aquele idoso que foi levado à agência bancária para tirar o empréstimo. O idoso estava morto, né? Está vendo a imagem. Está repercutindo fora do país e não é essa notícia, é claro, que é para dar risada, tá, gente? Que eu digo, né? Que eu não sei para que é. Coloca aí na tela, por favor, a manchete que vem dos Estados Unidos. É a seguinte: aliado de Trump compara Biden a tio Paulo, cadáver levado ao banco no Rio de Janeiro. O caso da mulher que tentou sacar um empréstimo de 17 mil reais com um parente que estava morto no Rio já havia ganhado repercussão internacional, mas agora entrou até na campanha para a eleição presidencial dos Estados Unidos. O ativista Ryan Fournier, apoiador do republicano Donald Trump, comparou o cadáver ao atual presidente americano democrata Joe Biden. Mau gosto, né? É mau gosto. Agora eu estou lendo aqui com calma. Ele comentou num vídeo compartilhado na rede social X que mostra o momento em que Érica tentava fazer o idoso que não tinha reação assinar um documento. Faça ao presidente, escreveu Fournier no comentário em referência irônica a Joe Biden. Bom, Sakamoto, a gente sabe que nos Estados Unidos tem toda uma questão ligada ao etarismo com o Biden, né? Ele nem tem tanto... a diferença, salvo engano, não é tão grande para o Trump, mas, né, na questão física, o Biden aparenta ter mais idade. Eles estão usando o caso aqui do Brasil, né, que ganhou repercussão, projeção mundial, para atacar o atual presidente norte-americano. E é um caso que, na verdade, inclusive no Brasil ainda não está solucionado, porque todo mundo estava falando que ela era simplesmente a parente do idoso, do tio Paulo. Ela tinha levado o cadáver dele para o banco, né? E agora apareceu o motorista, apareceu o vizinho dizendo que ele foi colocado com vida dentro do carro, né? Então, aí essa história não terminou ainda, né? Então, nem essa, o problema é até de fazer piada de mau gosto, além da piada de mau gosto, é que a piada de mau gosto não terminou ainda, né? Então, muito bem, alguém pode usar e fazer retrucar dizendo, falar, olha, né? Não é, tá vendo? Até o pessoal usando fake news até para piada internacional. Sim, o Biden tem 81 anos e o Trump tem 77. A diferença dos dois não é tão grande. Há uma discussão a respeito, contudo, né, que o governo Trump vem tentando, desde a eleição passada, né, colar no Biden, né, ideias de que ele está muito velho, não teria condições de disputar, colar nele apelidos como Sleepy Joe, né, ou seja, o Joe Dorminhoco, né, tudo isso para dizer que ele não teria condições físicas nem intelectuais de disputar a presidência dos Estados Unidos. A questão, né, e aí é claro que há muito etarismo no meio de tudo isso, né, toda uma discussão. A questão, né, que se estabelece, Diego, ela é maior. Tanto o Trump quanto o Biden vão ser, e os dois vão perfazer a mais as candidaturas à eleição com os dois principais candidatos mais idosos, né, desde o início. Isso não tem um problema nenhum, mas não teria um problema nenhum o fato de serem pessoas idosas concorrendo, né, afinal tem experiência, tem muita coisa envolvida. A questão é que esse quadro, do jeito que está, ele demonstra que tanto o Partido Republicano quanto o Democrata têm dificuldade de renovação, né? Eles têm uma dificuldade de renovação, né? Tiveram uma dificuldade de renovação. Você tem, por exemplo, teve presidentes que assumiram relativamente jovens, já George W. Bush, né? No lado dos republicanos, o Obama do lado dos democratas, entre tantos outros. Agora, você tem duas pessoas que são avançadas em idade, que não, o problema não é a questão dos dois serem avançados em idade, mas que isso representa uma dificuldade de renovação dos dois principais partidos políticos dos Estados Unidos. E isso também acontece muito a um momento de polarização. O Partido Republicano está, em grande parte, sequestrado por Trump. Tem muitos críticos a Trump dentro do Partido Republicano, mas uma parte da estrutura, significativa da estrutura do Partido Republicano está sequestrada por Trump, que vê nele chance de voltar ao poder, manter-se ao poder, manter-se acesso a recursos e tudo isso mais. Do outro lado, né, há uma percepção de que você não conseguiria colocar determinadas figuras mais jovens dos democratas, que são mais progressistas, que são mais combativas, né? Porque eles não conseguiriam agregar um voto mais centrista,
né? Então botaram novamente um homem branco mais idoso para concorrer, e outra, para concorrer à eleição, né? Isso foi uma escolha lá já em 2020 e agora é uma escolha que se manteve em 2024. Né? Não se trocou o candidato porque acreditar que ele reúne as características e as condições para pegar não apenas o voto democrata, mas para puxar outras pessoas do centro que votariam em Trump, mas que não gostam de Trump, né? E aí por isso votariam nele. Então, essa polarização, essa forma como está se dando o controle dos dois principais partidos estão fazendo isso, infelizmente. E aí o que acontece é que as piadas, né, elas piadas de extremo mau gosto, né, elas acontecem exatamente como batalha de campanha. E aí estão utilizando a história do tio Paulo para atacar o Biden, né? Só que é uma história que pega os dois ao mesmo tempo, os dois simultaneamente, né? E, infelizmente, a discussão deveria estar sendo centrada nos Estados Unidos em torno de crescimento econômico, de inflação, se o governo conseguiu ou não avançar com relação a esses temas, com relação à situação internacional, guerra na Ucrânia, guerra em Israel. Tudo isso influencia, mas você vai pegar o ponto da questão da idade dos dois é um tema que está acima de tudo. O que é triste, porque, sinceramente, comparado com todo o resto, isso pouco importa. Josias. Esse tipo de piada, né? Comparar o Biden com o tio Paulo, o morto, cuja sobrinha tentou tirar um empréstimo no banco, é uma piada perigosa, porque hoje o eleitorado americano está sendo convidado a fazer uma comparação mesmo. Aliás, numa entrevista recente, o Joe Biden foi questionado sobre essa questão da idade, e ele falou: você precisa dar uma olhada no outro cara. Como quem diz, olha, primeiro não é tão novo assim, né? O Biden tem 81 anos, o Trump 77, não é tão distante a idade de um e do outro, né? Em segundo lugar, o Trump está enfrentando problemas criminais, né? Está agora mesmo lá em Nova York, sentado no banco dos réus, e embora a legislação americana não seja como a brasileira, não existe lá justiça eleitoral, lei da ficha suja. Se o sujeito for condenado, preso até, ele pode manter eventualmente uma candidatura, né? E está chegando uma fase do calendário em que talvez o Partido Republicano não possa, numa eventualidade, hoje é muito remota a hipótese do Donald Trump ser encarcerado antes da eleição da sucessão nos Estados Unidos, mas numa hipótese remota dele ser preso, hoje está até mais difícil, em função do calendário, para o Partido Republicano substituí-lo, né? Então ele está numa situação também, uma situação ética muito precária. Então o eleitorado é convidado a comparar. Olha, é só a idade que nós temos que levar em conta, ou é preciso levar em conta essa deterioração que está em volta do Donald Trump? E, numa pesquisa divulgada no último final de semana pelo New York Times, o Biden já encostou no Trump. Então ele não é esse cachorro morto que a piada insinua, né? Está ali, está no páreo. Não é negligenciável a hipótese do Donald Trump voltar à Casa Branca, mas tampouco deve-se considerar o Biden como um cachorro morto. Então é perigosa essa piada. E acho que nós temos que prestar atenção a essa conjuntura, Diego, que nós vamos viver algo semelhante em 2026. O Lula está com 78 anos. Ele terá 80 em 2026. Ele chegará à eleição de 2026 com 80 anos. Basicamente a mesma idade do Biden, que está com 81 hoje, né? E o Bolsonaro, que tem 69 anos hoje, não vai ser candidato, porque ele está inelegível. Muito provavelmente, se a gente pega os bolsonaristas mais bem postos na disputa por esse espólio de votos do Bolsonaro, você tem o Tarcísio de Freitas, a Michele, sei lá qual vai ser o candidato que eles vão escolher. Mas vai haver uma diferença de idade, aí sim, não como essa do Trump e do Biden, que não é tão grande a diferença, mas aqui a diferença vai ser grande. Não é muito difícil de supor que lá na frente o adversário do Lula vai levantar essa mesma questão, esse mesmo óbice. E aí o eleitor brasileiro também vai ter que sopesar, vai ter que levar isso, a idade, à balança, né? E em determinados contextos, a idade pode representar
a experiência pode representar maturidade, dependendo da conjuntura que o país estiver vivendo, isso pode contar a favor. E se o Lula tiver desempenho econômico, se o governo dele estiver bem lá em 2026, certamente ele vai ser candidato. Então é preciso observar essa cena americana, nós brasileiros, com esses olhos de quem vai viver isto logo mais, em 2026. E não sei se a idade, aliás, sei, a idade nem sempre deve ser o fator mais preponderante. Por vezes pode ser até um fator positivo, dependendo da conjuntura, dependendo do que tiver do outro lado. Então, acho que o trumpismo, quando evoca a idade do Biden, quando leva esse fator ao ventilador, denota um certo desespero, Diego. Aqui